Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal. Eu não vi nos canais que eu costumo assistir, né, a respeito de autismo, e espero não estar enganada, né? Se alguém já falou sobre, me coloque nos comentários que eu também quero ouvir para poder entender a construção do outro. Mas eu vi que algumas semanas atrás, alguns canais muito legais, assim, que eu acompanho de maternidade, falaram sobre o que esperar quando se vai ter um filho, ou quando se decide ter um filho. O que que você espera, né? Então, tem até um livro esses dias que eu vi no pediatra, né? O que esperar quando está esperando. E eu acho que foi um assunto que tocou meu coração para estar falando, né? O que esperar quando a maternidade atípica chega à sua porta. Então, é sobre isso que eu vou estar falando hoje aqui no canal. E o que esperar, minha gente? Olha, eu vou ter que falar com vocês andando, tá bom? Porque a maternidade atípica é exatamente essa, aonde você fala e você faz coisas. Porque o seu pequeno logo logo vai aparecer na filmagem, vai interromper. Como eu costumo falar, gostando de estar inspirada, hoje eu acordei assim, inspirada a falar sobre maternidade atípica. Então vamos lá, pessoal. Quando você engravida, você não espera que seu filho seja uma criança diferente das outras que estão dentro do padrão. E isso se prova aonde? Quando a gente vai fazer o primeiro ultrassom, quando a gente vai fazer o segundo ultrassom, e que lá naquelas medidas, olha, na hora que ouve o coraçãozinho do seu bebê, o médico fala assim: mãe, está tudo bem. Né? As medidas do nariz, da nuca, não indicam síndrome de Down, e você faz assim. E depois, o coraçãozinho bater, os órgãos se formar, tudo te leva ao movimento de querer, barulhinhos, ó, ao fundo. Tudo leva você a desejar um filho dentro do padrão. E aí, dentro desse padrão imaginário, você começa a projetar sonhos, a vivenciar coisas, a almejar vivências. Então, a gente escuta muitas frases assim, né? Ah, tipo, a mãe tá grávida. Daí tá o papai ali. Ah, por exemplo, se é um menino. Ah, esse moleque vai jogar bola com o pai. Ah, esse moleque vai jogar muito videogame. Ah, esse menino vai namorar muitas menininhas. Enfim, cada papai vai projetar uma coisa. E assim a mamãe também. Ah, e esse menino vai ser... Ah, dizem que menino é mais amoroso, né? Mais apegado com a mãe, é mais carinhoso. Ai, nossa, tem um menininho pra abraçar, para eu educar de maneira que ele respeite, né? Que ele respeite a esposa, respeite a namorada. E daí a gente percebe, né? A tendência também em muitos aspectos. Esse filho, ele tem que ser hétero, né? Você nunca vai falar, não, porque se meu filho tiver um namorado, ele vai respeitar. Não. É sempre essa questão da hétero, né? Da questão hétero da coisa. Então, não, meu filho vai ter uma namorada, vai ter uma esposa. Ah, não, meu filho, ele vai ser inteligente. Todas essas projeções que a gente faz inconsciente, né? E tem uma explicação, porque eu fui buscar a fundo o porquê que a gente tem essa tendência de desejar o que está dentro do padrão, né? E essa tendência é a preservação da espécie, né? É um movimento que nós, enquanto seres humanos, que já fomos primitivos um dia lá atrás, das cavernas, uga-uga, a gente precisou, né, de seres humanos mais dentro do padrão sobrevivência, né, possível para a preservação da espécie mesmo, né?
Um bebê uga-uga que nascia sem bracinho, provavelmente não conseguiria fazer coisas que um bebê com 2 bracinhos fazia. Então, acabava que a própria natureza eliminava, vamos dizer assim, né? Aquele ser mais dependente, né? Seja ele, por exemplo, manco, né, uma perninha que nasceu deficiente, na hora de correr da presa, como que ele vai, né, correr daquela situação, tendo uma dificuldade. Então a tribo muitas vezes largava, porque a gente não tinha desenvolvido ainda essa questão da empatia, era a lei da sobrevivência. Então ele acabava sendo pego pela presa, por exemplo, por um leão, por um tigre, sei lá, enfim, por um predador. E aí eu acho que essas negativas foram sendo passadas para frente. Então a tendência de aceitar o diferente hoje ainda é muito difícil, é muito rígido em nós. Porque foi uma coisa que passou de geração em geração, né? De ver aquela dificuldade como algo ruim. Só que, como seres humanos, a gente evoluiu mentalmente falando, empaticamente falando. E hoje não é mais a lei da sobrevivência. A gente não tá mais no planeta só para sobreviver. A gente tá aqui para alargar outras situações. E uma delas é a nossa emoção, né? A nossa empatia verdadeira com o nosso próximo. Então, e os recursos que a gente tem hoje, né? Quando você tem uma criança numa condição diferente, apesar de não termos o apoio que seria ideal, mas a gente já tem muitas coisas, né? Que favorecem a sobrevivência e a continuidade desses seres que encontram-se em dificuldade. Então, o que se esperar com a maternidade atípica? Então, e aí o que se esperar, gente, dentro dessa maternidade atípica, né? Então você faz todos aqueles desejos, todas aquelas projeções que eu falei, né, anteriormente, e no meio desse caminho vem um laudo médico, né? Ou na sala de parto, para algumas mães, né, filhas de síndrome de Down, por exemplo, muitas vezes elas, na gestação, no ultrassom, não conseguem visualizar, vai sabendo lá na mesa de parto, né, e receber essa notícia de maneira inesperada, né. E aí, a mãe, nesse momento, na maioria das vezes, não são todas, mas na maioria dos casos, ela costuma negar. E não é porque não existe amor, não é porque ela é uma pessoa ruim, mas sim porque existe ainda lá no nosso inconsciente essa preservação da espécie. Ter um bebê diferente significa dificuldades a serem enfrentadas. E não que a mãe não seja forte para enfrentar essas dificuldades, mas que na realidade ela não quer que o filho passe por essa dificuldade. Então, não se explica esse amor, né? Esse amor materno, ele é uma pequena demonstração do amor de Deus, sabe? Sobre nós. É assim que eu sinto. Porque nunca vai ser o seu filho o problema. E nem a dificuldade que ele tem vai ser um problema. O seu medo é das pessoas, né? Como a sociedade vai tratar, como as pessoas vão receber o seu filho, como que vão ser as brincadeiras numa roda, num parque, na escola. Quando ele for adolescente, né? Será que vão tirar barato dele? Será que vão fazer ele se sentir mal? Será que eu vou ter que acolher ele chorando porque ele é diferente dos outros? Então, assim, até, os olhinhos se aguam, porque é uma coisa que a gente pensa quando recebe isso. E aí, aquele vídeo que você assistiu, né, dos canais que eu falei que eu adoro, sobre o que esperar quando você vai ter filhos, nunca foi falado sobre. E se vier um filho atípico? A preparação para isso. E como maternidade, gente, eu vou falar que em muitos aspectos a gente não está preparado. Para lidar com o luto, que tem mães que passam com o luto e que empoderam mulheres a estar preparada para isso.
que é algo que também ninguém deseja, ninguém quer, e que é uma dor dilacerante, né, no coração materno. A maternidade atípica, ou seja, aquela maternidade que pode ser fora do padrão esperado pela sociedade, né, que foi embutido nas nossas mentes. Então, a maternidade atípica, ela é um convite que não desejamos, mas que chega até nós. E se chega, é porque ela precisa te ensinar muitas coisas. E dentro das coisas que eu aprendi, eu vou falando no decorrer dos vídeos aqui no canal. Para não ficar muito longo, não ficar muito extenso o que eu quero passar. Então, gente, a maternidade atípica existe. O luto materno também. E a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa dar abertura, né, às pessoas para falar sobre essas situações que nós não desejamos. E que quando queremos engravidar ou temos o positivo na mão, a gente não pensa nisso. A gente não pensa de fato nessas situações, né? E que precisam ser faladas e pensadas sim, porque elas acontecem. E isso faz com que a gente desenvolva empatia com o todo, né? Com a mãe que perdeu o seu bebê, né? Ouvindo ela falar da perda e acolhendo essa mãe quantas vezes forem precisos, porque é uma dor que ela convive todos os dias e que ela vai conviver pro resto da vida, né? É como dizem mães antigas, eu já ouvi falar, senhorinhas, numa mão tem 5 dedos, né? Que são os meus 5 filhos. Se eu tirar um dedo, ele sempre vai ficar faltando. Não tem como substituir. Então, a gente precisa aprender mesmo, sabe? A lidar com essa situação de luto de maneira empática. A mesma coisa com a maternidade atípica, né? A gente ser mais empático ao tratar... ao conviver, ao tratar desse tema com as pessoas, né? Parar de fazer muitos movimentos de romantização dessa maternidade, porque a maternidade em si, no geral, ela não é romântica. Ela tem desafios, existem inúmeros, sendo uma criança típica, ou seja, aquela criança dentro do padrão, e sendo uma criança típica, né? São desafios que quando a gente decide de ser mãe, a gente precisa entender que a partir daquela decisão haverão inúmeros desafios que vão chegar até você. E aceitar e acolher esses desafios, entendendo que tudo existe um propósito maior, e que o amor, né, por pior que seja a situação, seja ela de luto, seja ela de atipicidade, seja ela num filho típico, que o amor, ele é o único que vai transformar e fazer com que você suporte esses desafios de maneira otimista. Acho que é essa a grande situação. Então, vou finalizar esse vídeo, tá? Espero ter transmitido para vocês um pouquinho desse tema, que nós não estamos preparados a aceitar e que existe um porquê da não aceitação, né? E que nada mais é do que a preservação, né, da espécie humana, e que a gente agora precisa entender, né, que como raça humana, a gente não tá aqui mais para sobreviver somente, mas a gente tá para largar virtudes interiores do coração, da emoção, sabe, de sermos mais amor, de sermos mais empatias, de se colocarmos mais no lugar do outro, e também, acho que o principal, de estender as mãos uns aos outros, porque juntos a gente sempre vai ser mais forte. Independente da dificuldade da aceitação, se todo mundo desenvolver a empatia geral e estender a mão para o seu próximo, pode ter certeza que muitas pontes vão ser construídas e que o nosso caminho vai ser muito mais leve, né? Apesar das diferenças, o nosso caminho se torna leve quando as pessoas realmente desenvolvem empatia e te estendem a mão. Então, é o meu desejo de coração que nós possamos, dentro de toda a diversidade humana, que a gente possa levar essa gotinha de fé e esse incentivo ao amor e à empatia que precisamos desenvolver ainda aqui. Tá bom? Um grande beijo
e até o próximo tema. Espero que vocês gostem.